É tempo de milagre. Se dezembro chegou e você está sem esperança, o Espírito Santo vai te surpreender. Dezembro chegou. E talvez, ao olhar para tudo o que passou neste ano, o que você mais sinta não é gratidão, mas um vazio silencioso. A sensação de que orações não foram respondidas, de que portas não se abriram, de que promessas ficaram apenas nas palavras, e que o tempo passou rápido demais, mas a vida andou devagar demais. Pode ser que você esteja aí agora, cansado de esperar, cansado de lutar com a esperança minguando dentro de você, achando que já não faz mais sentido sonhar, nem acreditar que algo novo ainda pode acontecer. Mas há algo que você precisa ouvir com atenção. O Espírito Santo ainda não terminou de escrever sua história. Enquanto você achava que tudo estava parado, Deus estava preparando o terreno. E enquanto você pensava que o céu estava em silêncio, o céu estava agindo nos bastidores. O calendário pode estar no fim, mas o milagre não depende de data. Dezembro não é o fim. Dezembro é um convite à fé. E é sobre isso que vamos falar hoje. Esse vídeo não é mais um conteúdo de motivação. É uma convocação espiritual. É Deus te chamando para ajustar sua perspectiva e abrir o coração para o que Ele ainda quer fazer. Por isso, fique comigo até o fim. Cada palavra aqui pode ser uma chave destravando algo dentro de você. Talvez essa seja a mensagem que sua alma está esperando há semanas, talvez há meses. Talvez você já tenha dito para si mesmo, esse ano foi perdido, ou até orou dizendo, Senhor, eu não aguento mais. Mas e se Deus quiser te surpreender? E se o milagre que você acha que não veio estiver sendo preparado para vir no tempo mais improvável? O nosso Deus tem o hábito de surpreender. Ele age onde o homem desiste. Ele aparece quando ninguém espera. Ele opera quando todos duvidam. Por isso, prepare-se, porque esse vídeo vai fazer você enxergar o mês de dezembro com outros olhos. O Espírito Santo vai tocar áreas que você achou que estavam mortas, vai reacender chamas que estavam se apagando, e se você crer, ao final desse conteúdo, você não será o mesmo. Vai haver fé de novo, vai haver expectativa outra vez, porque é tempo de milagre. E o Espírito Santo vai te surpreender. Capítulo 1. Quando dezembro dói. Dezembro é, para muitos, o mês da luz, das festas, da esperança renovada. Mas para outros, é o lembrete silencioso de tudo que não aconteceu. Enquanto alguns celebram, outros sobrevivem. E talvez seja o seu caso. Talvez você tenha chegado neste mês com o coração cansado e a alma carregando mais perguntas do que respostas, mais feridas do que conquistas, mais silêncios do que testemunhos. Quando o calendário chega ao fim e o que você esperava ainda não aconteceu, uma sensação estranha invade. É como se tudo estivesse passando diante dos seus olhos, mas dentro de você, tudo estivesse parado. Você orou, esperou, planejou, mas nada saiu como imaginado. E agora, às portas do último mês, fica aquela pergunta: será que ainda dá tempo? Dá, porque Deus não mede tempo como o homem mede. Ele não é limitado por estações, ele não é condicionado por datas e, acima de tudo, ele não precisa de muito tempo para fazer grandes coisas. Ele é o Deus que transforma um instante em recomeço, que entra no fim da fila e surpreende com o primeiro lugar, que entra no fim do ano e vira a página como se fosse o primeiro dia. Mas para isso, você precisa encarar a dor de dezembro com fé, porque ignorá-la não cura, reprimir não resolve. É preciso olhar para dentro com sinceridade e admitir: eu estou frustrado, eu esperava mais, eu não entendo. E é exatamente nesse lugar de verdade que o Espírito Santo trabalha. Ele não habita em performances, ele se manifesta em corações quebrantados. Muitos de nós vivemos o ano com a esperança no piloto automático. Repetimos frases de fé, mas dentro já tínhamos desistido.
Mantemos os compromissos, mas o coração já estava distante. Seguimos os rituais, mas com a alma cansada. E aí, quando dezembro chega, tudo isso pesa. A mente acusa, o coração aperta. E a fé parece pequena demais para segurar o que está desmoronando por dentro. Mas é nesse cenário que o Espírito de Deus gosta de agir. Porque ele não é movido por méritos, ele é movido por graça. Ele não responde porque somos fortes, mas porque reconhecemos que não temos mais forças. A dor que você sente não é sinal de fracasso, é terreno fértil para uma visitação divina. É no quebrantamento que o céu se move, e quanto mais fundo você se sente, mais perto está da mão que levanta. Então, não ignore sua dor, apresente ela, não esconda seu cansaço, traga a luz, porque enquanto você tenta manter tudo sob controle, Deus está esperando você soltar. Dezembro dói, sim, mas também pode ser o mês em que tudo muda. O mês em que a visitação chega. O mês em que você vai dizer, foi no fim que Deus apareceu. Capítulo 2. O Espírito Santo ainda está escrevendo a última página. Pode parecer que tudo chegou ao fim. Que a última linha do seu ano já foi escrita com lágrimas, frustrações e páginas em branco. Mas quem disse que a caneta está na sua mão? Quem te falou que o capítulo de dezembro já está selado? Deus ainda está escrevendo. O Espírito Santo ainda está agindo. E ele não precisa de muitos dias para mudar completamente uma história. Quando Deus escreve, ele começa no impossível. Ele trabalha quando a lógica termina. É por isso que, mesmo no fim do ano, você precisa manter a fé acesa, porque o que parece encerrado para você ainda pode ser palco de um novo começo nas mãos do Criador. Muitos personagens bíblicos foram surpreendidos por Deus quando tudo já parecia tarde demais. Abraão já era velho quando recebeu a promessa. José estava no cárcere quando foi lembrado. Lázaro já estava morto quando Jesus chegou. A última página do homem é apenas o rascunho daquilo que Deus vai reescrever com glória. Mas existe um detalhe. A última página só se revela quando você continua crendo. A fé é a caneta que permite que Deus continue escrevendo em você. Quando você desiste, a narrativa estagna. Quando você desacredita, a visão se apaga. Mas quando você diz, eu ainda creio, o céu se movimenta. O Espírito Santo é aquele que pega pedaços soltos e transforma em testemunhos. Ele recolhe cacos de promessas frustradas e monta um cenário que ninguém esperava. Ele reorganiza as peças que você já não sabia mais como juntar. Por isso, não se engane. Só porque você não vê, não significa que ele parou. Só porque você não sente, não quer dizer que ele se ausentou. Deus trabalha em silêncio, mas é no silêncio que ele prepara os milagres mais estrondosos. A ausência de barulho não é ausência de ação. O tempo de espera é tempo de costura. Enquanto você se pergunta, cadê Deus? O céu está alinhando pessoas, movendo recursos, posicionando circunstâncias, e quando tudo estiver pronto, ele te surpreende. É por isso que você não pode declarar o fim. Ainda não é hora de fechar a Bíblia, de se conformar, de baixar a cabeça. Ainda há capítulos a serem vividos, ainda existem promessas que não expiraram. Ainda há um agir divino sendo gestado onde os olhos não alcançam. Você só precisa se manter firme, mesmo quando nada muda do lado de fora. Porque enquanto você espera, Deus trabalha. Enquanto você se cala, o Espírito intercede por você com gemidos inexprimíveis. Enquanto você se sente fraco, ele se mostra forte em sua fraqueza. Ele ainda está escrevendo, e quando ele escreve, o que era dor vira cura. O que era fim vira testemunho. O que era cinza vira cor. Não pare agora. Não feche seu coração por causa de um capítulo difícil. A história não terminou.
O milagre ainda pode acontecer, a última página pode ser a mais linda, e se o Espírito Santo ainda está escrevendo, é sinal de que sua história ainda tem esperança. Capítulo 3. Quando o céu trabalha em silêncio. O silêncio de Deus assusta. A ausência de resposta fere mais do que a negativa. Quando você ora e não ouve, busca e não encontra, espera e não vê sinal algum, a alma entra num campo de batalha invisível. A mente começa a criar narrativas. Será que Deus me abandonou? Será que fiz algo errado? Será que Ele se esqueceu de mim? Mas o silêncio do céu não é desprezo, é estratégia. Deus não precisa fazer barulho para agir. A obra mais profunda do céu quase sempre acontece no invisível. É no útero do silêncio que os maiores milagres são gerados. Foi em silêncio que José foi promovido dentro de uma prisão. Foi em silêncio que Esther se posicionou diante de um decreto de morte. Foi no silêncio do sábado que o céu preparava o domingo da ressurreição. O Espírito Santo não precisa anunciar cada movimento. Ele trabalha onde ninguém vê, para que o testemunho glorifique apenas a Deus. É por isso que muitas vezes você não percebe o avanço. Mas isso não significa que não há progresso. A semente cresce debaixo da terra, longe dos olhos, mas cheia de vida. O processo invisível precede a manifestação visível. No silêncio, Deus nos ensina a confiar além dos sentidos, a crer sem evidências, a descansar sem explicações. É ali, quando a alma quer respostas e o céu responde com quietude, que a fé amadurece. Não é a ausência de ruído que define a presença de Deus. É a certeza que se constrói dentro, mesmo quando tudo fora permanece igual. Quando o céu se cala, é porque há algo sendo construído. Não é castigo, é edificação. A espera não é um tempo perdido, é o tempo em que você é preparado. Muitas respostas que você quer hoje, Deus retém para que sua estrutura interna esteja pronta para sustentar o que vem. Porque Deus não entrega bênçãos que destroem. Ele molda primeiro, abençoa depois. É no silêncio que aprendemos a ouvir o sussurro de Deus, porque quando tudo está barulhento, nossa atenção é roubada. Mas quando o silêncio reina, o coração começa a ouvir com mais sensibilidade. E aí, pequenas confirmações ganham peso. Versículos se tornam resposta. Uma oração simples se transforma em alívio. Um sopro do Espírito traz direção. Então, se você está em um tempo de silêncio, não conclua que está abandonado. Conclua que está em processo, que Deus está trabalhando com minúcia, que Ele está em algum lugar entre os bastidores da sua alma e o cenário da sua vida, organizando o que você ainda não consegue enxergar. Há movimento no silêncio, há resposta na quietude, a presença mesmo quando não há sinal. O céu trabalha no tempo e do jeito que Deus quer. E às vezes, o maior favor que Ele faz é nos fazer esperar, porque na espera, a idolatria é confrontada, os desejos são purificados e a fé é refinada. Não desperdice esse tempo questionando o porquê. Use esse tempo perguntando: o que o Senhor quer me ensinar aqui? Porque quando essa lição for aprendida, o céu se abrirá. E você verá que o silêncio não era ausência, era gestação. Que a demora não era castigo, era proteção. Que a falta de resposta não era desprezo, era cuidado. E que mesmo quando parecia que nada estava acontecendo, o céu estava trabalhando a seu favor. Capítulo 4. Uma fé que floresce no fim do ano. Quando o ano se aproxima do fim, é comum olharmos para trás em busca de resultados. Contamos bênçãos, mas também contamos as perdas. Avaliamos o que conquistamos, mas, inevitavelmente, também sentimos o peso do que ficou pendente. E é nesse ponto que a fé é testada, não na chegada das promessas, mas na ausência delas. Ter fé em janeiro, com energia e expectativas altas, é fácil. Mas ter fé em dezembro,
quando os papéis já estão guardados e a vida parece ter entrado em modo de espera, é um ato de resistência espiritual. É uma fé que escolhe florescer mesmo quando o solo parece seco. Uma fé que decide não morrer, mesmo quando as circunstâncias não cooperam. E é essa fé que atrai o mover do Espírito Santo. Ele não se impressiona com celebrações superficiais, mas se move com poder quando encontra corações que ainda esperam, mesmo depois de tudo. A fé que floresce em dezembro é uma fé madura. Ela não é feita de frases prontas. Ela é construída em silêncio, fortalecida pela dor e sustentada pela esperança. Se neste fim de ano você se sente estagnado, derrotado ou invisível, saiba que você está em terreno fértil para viver um milagre. A fé que insiste em continuar acreditando é a mesma que abre caminho para o impossível. A Bíblia está repleta de histórias onde o fim se transformou no recomeço, onde a última palavra do homem foi desmentida pela palavra final de Deus. O fim do ano não precisa ser o fim da esperança. Na verdade, pode ser o início do verdadeiro mover de Deus em sua vida. Não espere sentir para crer. Crer é justamente escolher caminhar, mesmo quando os sentimentos estão em crise. É você dizer, mesmo que eu não veja, eu continuo confiando. Deus não está limitado ao calendário. Ele não depende do mês, da hora ou do cenário para agir. Ele só precisa de um coração disponível. E talvez, enquanto você lamentava o fim do ano, Deus estava apenas esperando que sua fé florescesse. Porque onde há fé, há espaço para o extraordinário. Onde há fé, o deserto vira jardim. Onde há fé, o fim se torna novo começo. E essa fé, muitas vezes, não nasce em cultos barulhentos, nem em experiências extraordinárias. Ela nasce no silêncio do quarto, no desabafo com Deus, no levantar diário mesmo sem vontade. É uma fé que carrega cicatrizes, mas ainda assim se ajoelha. Que já chorou muito, mas ainda ora. Que já sofreu, mas ainda crê. Se você ainda tem um fôlego de esperança, use-o para crer mais uma vez. Se ainda há uma centelha de fé, alimente-a. Porque essa pequena chama pode ser suficiente para acender a presença do Espírito Santo dentro de você. E quando ele vem, nada permanece como está. A fé que floresce no fim do ano é rara e, por isso, preciosa. Deus se inclina para ouvir aquele que ainda o chama quando tudo diz que já é tarde. Deus responde àquele que ainda espera quando tudo já parece encerrado. E ele se move com poder por aqueles que dizem: Senhor, mesmo assim, eu creio. Capítulo 5. A bênção que está por vir. Nem sempre a bênção chega no tempo que esperamos, mas ela nunca falha em cumprir o propósito que carrega. Dezembro pode parecer um mês de encerramento, de fim de ciclo, mas aos olhos do Espírito Santo é solo fértil para derramar algo novo. Algo que surpreende, que rompe com as expectativas humanas e revela o cuidado divino de forma sobrenatural. A bênção de Deus não respeita cronogramas humanos. Ela chega quando a fé permanece, mesmo diante do silêncio. E é justamente na reta final do ano que o céu gosta de surpreender. Deus se move quando tudo parece parado. Ele fala quando todos os outros se calam. Ele restaura quando tudo parecia irreversível. Talvez você tenha feito planos, estabelecido metas, declarado palavras de fé. E mesmo assim, chegou dezembro com as mãos vazias e o coração cansado. Mas o fato de ainda não ter acontecido não significa que Deus mudou de ideia. A bênção está a caminho. E muitas vezes ela vem no último capítulo, não para gerar ansiedade, mas para provar que é Ele quem escreve o final. Deus é especialista em agir no tempo improvável. Ele espera o momento em que a força humana se esgota para que ninguém se glorie além dele. Ele derrama sua bênção quando o palco está montado de forma que só o nome dele receba o aplauso.
E dezembro é muitas vezes o cenário escolhido para isso, quando o calendário está prestes a virar e você pensa que não há mais tempo. Mas o céu não precisa de tempo. O céu só precisa de fé. A bênção que está por vir não é fruto de sorte, esforço ou estratégia humana. Ela é resultado de posicionamento espiritual. É para aqueles que decidiram não abrir mão da promessa, para aqueles que escolheram continuar mesmo sem sentir, que perdoaram quando era mais fácil desistir, que semearam quando faltava terra e choveram orações quando o céu parecia fechado. Essa bênção tem nome, forma e endereço. E esse endereço é o seu coração quebrantado. Deus não busca corações perfeitos, mas rendidos. Ele não se impressiona com palavras bonitas, mas se comove com lágrimas sinceras. E talvez a sua dor tenha sido o próprio caminho para ativar o milagre que está por vir. Sim, o Espírito Santo está preparando algo, e não é pequeno. É algo que carrega sentido, propósito e resposta. Algo que, quando chegar, você vai entender por que teve que esperar tanto. Vai perceber que o tempo da espera não foi castigo, mas construção. Que o silêncio não foi ausência, mas lapidação. Que a demora não foi desinteresse, mas zelo. Muitos pensam que o milagre vem apenas para suprir uma necessidade, mas há bênçãos que vêm para revelar identidade. O que Deus está prestes a fazer na sua vida não é apenas para aliviar sua dor, mas para te posicionar, para te lembrar quem você é nele, para fazer os outros verem aquilo que só o céu sabia sobre você. E quando essa bênção chegar, ela não virá sozinha, virá acompanhada de paz, de direção, de uma clareza que você nunca experimentou, porque a bênção de Deus não confunde, não pesa, não deixa dúvidas. Ela te envolve com uma certeza tão profunda que você não vai conseguir negar. Foi o Senhor quem fez isso. Mas até lá, Ele ainda está te moldando, porque a bênção não chega num terreno desorganizado. O Espírito Santo está limpando, podando, preparando o espaço onde essa resposta vai pousar. E por mais que esse processo doa, não desista, porque o que está por vir é maior do que aquilo que você perdeu, do que aquilo que não se cumpriu, do que tudo o que você esperava. A bênção que vem no final do ano tem uma marca diferente. Ela carrega o sabor da persistência. Ela tem o brilho de quem não desistiu. Ela traz consigo o selo do céu. Chegou no tempo certo, da maneira certa, com o propósito certo. Deus não quer apenas te abençoar. Ele quer te amadurecer, te transformar, te alinhar com o céu, para que quando essa bênção chegar, você não se perca nela, mas caminhe com ela rumo ao destino que Ele já desenhou. Então declare com fé: ainda esse ano eu verei o agir de Deus. Não importa o quanto falte no calendário, o céu não precisa de 30 dias para se mover. O céu precisa apenas de um coração disposto, de alguém que diga: eis-me aqui. E se esse alguém for você, prepare-se, porque o que está por vir vai glorificar o nome de Jesus na sua vida. E você saberá, sem sombra de dúvidas, que valeu a pena cada oração, cada espera, cada lágrima, cada silêncio suportado em fé. A bênção está por vir e ela será inesquecível. Capítulo 6. Oração final profética. Para dezembro. Espírito Santo de Deus, neste momento sagrado, eu me coloco diante da tua presença. Dezembro chegou e com ele, muitos corações carregam o peso de tudo aquilo que não aconteceu. Mas agora, diante do altar da tua graça, eu clamo por um tempo de milagres, não como um eco de desespero, mas como uma declaração de fé viva. Tu és o Deus dos recomeços, e esse mês ainda pode ser marcado por um mover sobrenatural. Senhor, toca agora o coração daquele que está cansado, renova as forças daquele que pensou em desistir. Acalma a alma de quem se perdeu no meio do caminho. Liberta o espírito que está preso em angústias antigas. Traz paz onde reina o medo.
Leva luz onde há escuridão emocional. Declaro no nome de Jesus que a tua presença invade cada casa, cada vida, cada mente agora. Tu és Deus de promessas e nenhuma das tuas palavras volta vazia. Por isso, eu oro com convicção. Sopra novos ventos sobre os teus filhos. Libera direções que antes estavam ocultas. Abre portas que pareciam trancadas com cadeados humanos. Onde a lógica diz não, que a fé se levante com um sim celestial. Eu clamo agora por restauração. Que relacionamentos sejam curados, que famílias se reencontrem, que o amor volte a aquecer lares antes marcados pelo silêncio. Que cada ferida emocional seja tocada por tuas mãos curadoras. Que cada mente atribulada receba paz como um rio sereno que toma conta do interior. Senhor, eu te peço por milagres financeiros. Que dívidas sejam quitadas, que portas de emprego se abram, que oportunidades inesperadas alcancem teus filhos. Não por mérito, mas por misericórdia. Não por merecimento, mas por promessa. Tu és o Deus que sustenta até no deserto, que manda provisão do céu, que multiplica o pouco até que se torne abundância. Espírito Santo, eu te convido agora a inundar cada coração com esperança. Que mesmo aqueles que já desistiram sintam agora um recomeço sendo gerado dentro deles. Que a chama da fé, ainda que fraca, seja alimentada até se transformar em fogo inextinguível. Que eles se lembrem que ainda há tempo e que para ti um dia é como 1000 anos. Tudo pode acontecer num piscar de olhos quando tu decides agir. Abençoa os sonhos adormecidos, desperta os dons esquecidos, reativa a fé que estava adormecida. Que cada filho e filha que ora comigo agora sinta que não está só, que o céu está presente, que o teu olhar ainda está atento, que tu ainda tens planos perfeitos, maiores do que os nossos e melhores do que tudo que podemos imaginar. E se houver alguma amarra espiritual tentando impedir esse fluir, eu declaro agora, pelo sangue de Jesus, que todo laço do inimigo caia por terra, toda seta do mal seja desfeita, toda palavra de maldição seja cancelada, toda influência contrária seja repreendida, e que a paz que excede todo entendimento cubra cada mente, cada coração, cada alma. Deus de milagres, eu oro para que este dezembro seja diferente, que seja o mês de virada, que seja o mês da restauração, do reencontro, da multiplicação, que o teu Espírito sopre sobre cada área morta e que haja vida novamente, que onde havia pranto, venha o consolo, que onde havia desânimo, venha o renovo, que onde havia dúvidas, floresça a certeza de que o Senhor ainda escreve finais surpreendentes. Eu declaro bênçãos sobre esse mês, declaro portas abertas, declaro proteção divina sobre a saúde, sobre as emoções, sobre as finanças e sobre os caminhos. E acima de tudo, declaro uma comunhão profunda com o teu Espírito. Que ao final deste mês, todos saibam que foi a tua mão quem operou, quem sustentou, quem abençoou. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração tocou seu coração, não saia sem declarar nos comentários: dezembro será o mês da minha virada. Essa não é apenas uma frase, é um ato profético, é uma semente de fé lançada diante de Deus, como alguém que confia que o melhor dele ainda está por vir. Escreva essa frase agora como um testemunho do que você crê, mesmo que os seus olhos ainda não vejam. E se essa mensagem alcançou sua alma, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de esperança. Seja você a ponte que o Espírito Santo usará para restaurar outros corações. Há alguém ao seu redor esperando por essa palavra, por esse toque de Deus. Não deixe que essa corrente de fé pare em você. Junte-se a nós. Clique no botão de se inscrever, ative o sino de notificações e faça parte dessa comunidade de oração, fé e transformação. Aqui, todos os dias, o céu é lembrado que ainda existem corações sedentos pela presença de Deus.
Você não está sozinho. Esta família espiritual caminha com você, ora com você e acredita com você. E, acima de tudo, o Espírito Santo está agindo, mesmo que em silêncio, preparando algo maior do que você pediu, pensou ou imaginou. Dezembro ainda não terminou. E o Deus do impossível ainda está escrevendo finais surpreendentes.